E aí, gente, Aranem Science aqui. A gente vai continuar falando sobre farmacologia, nossa mini palestra, relacionado a por que os remédios são tão caros, né? E especificamente a gente está vendo sobre um medicamento, se eu não lembrar o nome, que é o Zolgensma. Tenho certeza que não estou pronunciando corretamente. A gente viu que é uma alteração genética, provavelmente no SMN1, mas a gente vai ver que o SMN2 também é outro gene relacionado, também é importante para o nosso estudo aqui, e também é uma deletação no exon 7. Né? Então, parte genética deletada e você não tem expressão genética relacionada a esses neurônios motores, o que causa problemas na criança. Mas quando você é mais novo é pior. Então, esse artigo na Frontiers, que é um jornal bem conhecido em biologia em geral, nesse caso na parte de eu poderia falar biologia molecular, né? Então aqui vai falar um pouco sobre essa doença, sobre as possíveis causas. Quando eu digo possíveis, é que nada é absoluto aqui. Então não é que todas as doenças são causadas por um gene específico dessa forma específica. Mas normalmente os principais pontos que você deve lembrar é que é no cromossomo 5 ele ataca aquela parte cerebral que eu mostrei no último vídeo, que é o anterior horn, que relacionado nesse caso que vai alterar a parte motora. E o gene SMN1 e SMN2 vai ser importante para a gente ver. Então, basicamente, você tem ali o pré-mRNA. mRNA quer dizer o RNA mensageiro, que depois vai ter o RNA vai produzir o que o DNA quer expressar, né? O que as proteínas querem fazer na prática, suas funções. Então, é uma parte importante na codificação genética, na expressão genética. E você tem ali o SMN1 e o SMN2. E na parte da esquerda, no SMN1, dá pra ver que tem ali o exon 6, exon 7 e exon 8, que são também uma sequência genética, né? É parte relacionada ao seu genoma. E ali tem o mRNA já construído. E ali tem a proteína sendo produzida corretamente. Então, se tudo deu certo, a proteína vai ser conduzida corretamente. E vai ter a expressão genética desejada, que é os seus neurônios motores funcionarem bem. Então, se você não tem essa doença, seu neurônio, quer dizer, você tem um SMN1 normalmente e ele funciona normalmente. Nesse caso, e aqui vai ser relacionado ao quanto de expressões você vai ter no SMN2. No SMN2, também no exon 7, vão ter problemas. Nesse caso, pode ser uma deletação ou não. Talvez pode ser problema nesses dois genes, enfim. Mas a questão é que alguma coisa nesses dois genes acontece uma deletação que acaba inibindo essa aferência, essa proteína de funcionar. Então dá pra ver que vai ter um nível baixo dessas proteínas que vão dar a sua capacidade motora, né? Então você não vai ter como desenvolver capacidade motora porque corretamente, dependendo da sua idade principalmente, e do nível de problema que você tem. Normalmente, nesse artigo, eles falam que o nível do seu SMN2 de, de alterações pode causar um nível maior de atrofia neurodegenerativa, né? Então, uma coisa que eles vão falar que é importante citar é que outros estudos, entretanto, não mostram nenhuma associação com uma deletação entre SMN1 e SMN2, né? Então, às vezes a gente pode pensar que depende do paciente, né? Depende, talvez se você analisa a estrutura genética dele, talvez não seja a causa específica, né? Então, mas sempre nesse lugar, nesse local, sempre no cromossomo 5, sempre relacionado a esses genes específicos. Não lembre disso, mas as causas ainda não estão totalmente absolutas, né? E os problemas, né? A classificação clínica. Então, eu vou começar lá de baixo. Então, com mais de 5 anos, se você tem essa patologia e começa a acontecer com mais de 5 anos, você não vai ter
ter equipamento fazendo você respirar, você vai conseguir sentar, ficar de pé, andar e ter uma boa expectativa de vida, né? Quando você tem isso com mais de 5 anos. Quando você tem mais de 18 meses, você talvez não consiga andar bem. E vai ter uma razão para isso. Com 6 de 6 a 18 meses, o bebezinho tem uma expectativa de vida de 10 a 40 anos, no geral. Só que não é capaz de ficar de pé ou andar. Então, a data não, o tempo que você começa isso altera. Então, se isso acontecer quando você é muito pequeno, obviamente você não vai ter expressão genética suficiente para desenvolver essas capacidades motoras e seu cérebro guardar. Então você não vai ter associação na memória relacionada a essa capacidade motora. Então, obviamente, quando você tem mais de 5 anos, você desenvolveu de certa forma muito dessa capacidade motora. Então, obviamente, você não vai ter problemas. Mas se isso acontece antes, temos problemas. Menos de 6 meses, você não vai ser capaz de sentar, não vai ter capacidade de ficar em pé, nada. E pré-natal, né? Então, durante a gestação, você vai nascer e vai precisar de suporte respiratório, nascimento, não vai ser capaz de sentar e, enfim, é o pior. E isso sempre é associado lá na ponta da direita. Então, que não sei como falar. Não sei como traduzir predicted, mas basicamente é a previsão do SMN2, do número, da cópia de número dele, que altera isso. Então, quanto menor for, pior. Nesse caso. Então, nesse caso dá pra ver que com 5 anos você tem um número de SMN2 ali maior que 4. Enfim. Mas a questão é quando começa o negócio. Então, você tem uma atrofia maior. E o problema é saber as causas disso. Por que a pessoa tem na parte pré-natal, por que a pessoa tem 6 meses, enfim. Aí são várias hipóteses. Mas esse é o problema no geral. Então essa medicação, que é a mais cara do mundo atualmente, ela ajuda a lidar com isso. Ela ajuda a lidar com essa atrofia. Ela tenta inibir essa atrofia. Outra droga também, outro medicamento para parar com isso, né, para tentar inibir essa ação, é o Inspirasa, né? E não é tão caro, provavelmente, quanto ele. Também é chamado de Nusinersen e é usado para tratar a atrofia muscular espinhal. É um nucleotídeo antissenso que modifica o splicing do gene SMN2. Lembra daqui? Então ele altera aqui para provavelmente conseguir um maior número de proteínas, conseguir fazer as coisas corretamente e conseguir produzir as proteínas, terem a função, conseguirem fenomenologicamente ter a função para dar capacidade motora para a criança. É administrado diretamente no sistema nervoso central por uma injeção intratectal, né? Não, parece ser algo que dói um pouquinho, né? E no geral ele prolonga a sobrevivência e melhora a função motora em bebês. Então tem esses dois medicamentos. O outro é mais caro, obviamente. E sobre esse Inspirasa, por exemplo, aqui da European Medicines Agency, né, ou Agência de Medicina Europeia, ele vai falar um pouco como funciona, né? Então, depois de um ano de tratamento, 51% dos bebês no clinical trial que eles fizeram, né, para testar o medicamento, 51% dos bebês que receberam o Inspirasa, né, eles fizeram com 73 de 37, desculpa, eles fizeram com 73 ao todo, e 37 desses bebês mostraram progresso em capacidade motora, né, rolar, em sentar, em rastejar, enfim, ficar em pé e andar. Então, no geral, o Inspirasa funciona. Na parte verde dá pra ver que não tem nenhum progresso similar com quem recebeu placebo. Então, 50% desses bebês recebeu placebo, né? Nada. E eles não tiveram essas
a mesma questão do outro grupo, né? E até porque os que receberam o medicamento sobreviveram mais tempo e não precisaram de suporte para respirar. Então dá pra ver que realmente funcionou, né? Então, esses dois medicamentos na prática funcionam, mas sabe qual é o problema? Que existem bilhões de pessoas no mundo. Então, o número de pessoas que vão ter essa doença é pouco, mas com certeza mais que 73 no mundo todo. E obviamente talvez não funcione para todo mundo. Então você vai ter efeitos adversos. Quais são os principais? Lembrando que isso aqui é administrado em bebês. Dor de cabeça, dor na coluna, vomitar. Talvez tenha outros, mas esses na parte rosa está falando que esses efeitos talvez não possam ser vistos com toda certeza porque são bebês, né? Eles não podem falar, eu tô com a dor na cabeça, enfim. Talvez algumas coisas, talvez o bebê não consiga comunicar, né? Mas no geral é isso, né? Tem efeitos adversos, tá falando de 1 em 10, né? Então o médico provavelmente vai chegar na pessoa, né, e falar pra mãe, né, o pai, tem efeitos adversos, né? De 1 a 10 pessoas tem efeitos adversos. Enfim. Aí pode ser considerada uma medicina de precisão, né? Para analisar a estrutura genética do bebezinho para ver se pode ou não ser possível ele ter um efeito adverso ou não, enfim. É possível. Eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais slides, na verdade. A gente vai continuar no próximo vídeo. Então, espero que tenha sido útil. E o objetivo, por enquanto, foi explicar essas duas medicamentos, né? E explicar, aquele medicamento é extremamente caro. Por quê? Ele realmente faz o que ele deve, como a gente vai ver mais pra frente com mais detalhes sobre o outro medicamento, o Zeuzema, alguma coisa assim. A gente vai ver como ele funciona. E, no geral, a gente está introduzindo isso para depois a gente ver por que os preços desses medicamentos são tão caros, né? Qual que é o problema na fabricação, como por exemplo desses medicamentos, como que foi feito? Que demorou e o custo é muito alto para você conseguir esses resultados. Então, por exemplo, de 10 mil compostos, 5 a 10 mil compostos que foram testados, vamos supor que 3 passaram na, no laboratório, né, para serem testados por exemplo, em ratos, depois para primatas não humanos, né, a gente fala que os macaquinhos, animais, né, teste em animais, depois para testes humanos, né, e todo esse processo é extremamente custoso, chega a ser mais de 300 mil dólares o preço para você fazer todo esse processo, e a empresa farmacêutica gasta bilhões para fazer esses processos darem certo, né? Então, não é simples, e a gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Então, até o próximo vídeo.